Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer imenso conversar com vocês. Eu sou o professor Gilmar e nós estamos aqui no Instituto Etna. Vamos falar nessa noite muito gostosa, aqui em Belo Horizonte agora, caindo uma chuvinha muito gostosa. Espero que você em todo o Brasil também tenha oportunidade. Vem comigo, Vadimeca, vamos falar um pouquinho sobre direito penal militar. Esse ramo especializado do direito, sem dúvida nenhuma, um ramo mais gostoso de se estudar. Sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês. Queria mandar um grande abraço, estou acompanhando aqui pelo YouTube do Instituto Etna. Está lá, a professora Edivaldo Eliezer, boa noite, muito obrigado. Maurício, grande abraço, Maurício Santos, a Gle Andrade, Adriano, a Daiane, o Alexander também está com a gente aqui, transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que acompanharam no outro vídeo que nós debatemos com os senhores aqui, falamos sobre a historiografia do direito penal militar. Vocês se lembram bem? O que significa direito castrense? Ius castrum é o direito do campo de batalha. A palavra militar vem do grego milíquios, latim militar, é aquele que dá a vida pelos seus. E hoje vamos falar do coração do direito penal militar, que é o conceito analítico de crime militar, e especificamente falando aqui do artigo 9º. Mas antes, obviamente, nessa noite bacana, eu queria convidar a nossa anfitriã, professora Luísa Brum, ela fala com a gente. Professora Luísa, muito boa noite, seja bem-vinda com a gente aqui nesse debate. Cadê a professora Luísa Brum? Deixa eu ver se a Luísa está comigo aqui. Professora Luísa está aí? Já está no chat com a gente? Deixa eu convidar aqui para participar com a gente a professora Luísa Brum, só para fazer essa abertura aqui com a gente. Será que a professora Luísa está aqui? Professora Luísa, deixa eu ver, professora Luísa Brum, será que ela está com a gente aqui já? Ao vivo, ao vivo, ao vivo? Hein, turma? Deixa eu ver aqui. Cristiano também acabou de entrar aqui. O Alexander, boa noite para vocês. Tá aqui, ó. Falando que a professora Luísa está se preparando. Então, daqui a pouco a gente vai participar do chat com vocês. Eu quero convidar a nossa professora Luísa para participar desse debate com a gente aqui, ok? Bom, então é o seguinte: enquanto a equipe do Etna se prepara lá, vamos falar um pouquinho sobre direito penal militar. Eu queria convidar você, meu querido aluno, você que é apaixonado por esse ramo mais do que mega ultra especializado do direito. Ele é tão especializado, eu falo infelizmente, né, meus queridos? Ele hoje, ele é um direito que ele está limitado, por enquanto, à pós-graduação em lato e estrito sensu. Ele ainda não é um curso de graduação. Aí, questão de grade curricular de CAPES, de MEC, por achar que é um conteúdo muito complexo para ser trazido a título de graduação, ele fica pós-graduação. Mas eu acredito que futuramente nós vamos conseguir levá-lo para as graduações. Por enquanto, ele ainda está muito restrito às especializações. Eu queria convidar vocês, então, obviamente, eu sei que o Papa do Direito, quem que é o Papa do Direito Penal Militar no Brasil? Sem dúvida nenhuma, nós temos grandes doutrinadores, grandes escritores, mas Jorge César de Assis, realmente, ele é o nosso mestre, nosso guia, mas se você tiver oportunidade, além de ler, né, o curso completo de Direito Penal do professor, ou Direito Penal Militar Comentado, Código Penal Militar Comentado do Jorge Sérgio de Assis, eu ia convidar você também para acompanhar nossa obra, né, é o Prática Forense para o Juiz Militar, de nossa autoria, professor Gilmar Luciano Santos. Essa obra, ela é ofertada, né, ela é da editora Embradinha, aqui de Belo Horizonte. Nós estamos hoje com esse chat falando de Belo Horizonte diretamente para todo o Brasil, Embradinha daqui. E esse livro também ele está ofertado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Ele está ofertado na Escola Judicial, onde há disponível para todas as pessoas esse livro. Não precisa ser comprado, ele pode ser baixado. E nós temos também o Estrutura Analítica do Voto do Juiz Militar, onde a gente trabalha com um pouquinho mais de calma, também pela editora Embradinha, de Belo Horizonte, onde nós trabalhamos dosimetria de pena, a estrutura analítica do voto, né, relatório, fundamentação, dispositivo, na dosimetria, primeira fase, circunstâncias judiciais, segunda fase, causa de diminuição e aumento, chamada pena alterada, e a pena final, com a
e a pena, da fase com as atenuantes agravantes, que é a pena alterada, e a pena final, com causa de aumento e diminuição de pena. Enfim, aí a gente trabalha um pouco mais de prazo com esse livro aqui. Então, nós temos esses dois livros que eu gostaria de recomendar. Prática Forense para o Juiz Militar, Estrutura Analítica do Voto do Juiz Militar. Vá de Meca, então, vem comigo, vamos falar agora, vamos debater um pouquinho sobre o conceito analítico de crime militar. Meus queridos, crime militar, ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Eu vou falar de maneira muito rápida o que vai me interessar, efetivamente, foi o artigo 9º. Na aula passada a gente já deu uma pincelada, né? Fato típico tem conduta, resultado e nexo de causalidade. Antijuridicidade é o sentimento de reprovabilidade jurídica. Nós temos 5 circunstâncias no direito militar que afastam a antijuridicidade, deixando a conduta lícita jurídica, portanto, não acontece o crime militar. E quais são as 5 circunstâncias? É o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e o parágrafo único do artigo 42 do Código Penal Militar, que é efetivamente quando o comandante de unidade, de navio, força, ele compele os subalternos a praticar manobras mediante o uso de força para evitar o desame, terror, debandagem, desordem, enfim, é uma excludente de licitude exclusiva, são 5 do artigo 42 do Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69. Nós temos como terceiro elemento integrante do conceito analítico a culpabilidade, e são 4 elementos que nós precisamos estudar, e eu falei também naquela nossa aula. Ah, professor, mas eu não estou muito bem lembrado. Te convido, então, vai lá no Instituto Etna, no Etna Instituto Educacional, aqui com a gente, você vai encontrar lá toda essa doutrina. Meu vídeo passado já está gravado, eu estava dando uma olhadinha antes de entrar aqui, eu estava guardando lá, então você pode entrar, o vídeo está disponível para vocês. 4 elementos integram a culpabilidade, que é a imputabilidade penal, potencial conhecimento da licitude, exigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade exculpante do artigo 39. Pois bem, o 4º elemento que ficou para a aula de hoje é o estudo do artigo 9º. O estudo do artigo 9º, ele é muito importante para que a gente possa acompanhar, entender bem a estrutura do direito penal militar. Ele é o coração, efetivamente, ele é o coração do Código Penal Militar. Você que está em casa quer saber um pouquinho mais, digita lá, vai lá no site, eu estou com ele aqui aberto no meu computador, vai lá no site do Planalto e digita Decreto-Lei 1001 de 69 e vai lá no artigo 9º, que é onde nós vamos falar da nossa aula, água. Qual que é a estrutura do artigo 9º, meu querido aluno, você que tem em casa, que gosta do direito penal militar, é professor de direito penal militar, é advogado na hora do direito penal militar, é militar, atua no dia a dia, na labuta, lá. Nós não fazemos home office com essa crise toda, com essa pandemia toda, os militares, nós não ficamos um dia em home office nas ruas, combatendo o crime, o criminoso, mantendo a sociedade e honrando aquele juramento de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Isso aí faz parte da vida de caserna, por isso que nós somos chamados de militares, aqueles que dão a vida pelos seus. Bom, o artigo 9º, ele fala de crimes militares em tempo de paz. Então, vou deixar você pegar a sua caneta, anota aí para mim. Artigo 9º, crime militar em tempo de paz. Em tempo de guerra, é o artigo 10. Nós não vamos falar aqui agora, que o Código Penal Militar, para os crimes em tempo de guerra, ele precisa do decreto governamental chancelado pelo Congresso Nacional, que é outra história, isso vai ficar capítulo lá para frente dos crimes militares em tempo de guerra. Vamos falar agora dos crimes militares em tempos de paz, nos quais os militares, que somos gênero, né? Um gênero, militar gênero, as espécies, Forças Armadas e Estaduais, Forças Armadas, Marinha Aeronáutica e Exército Brasileiro, estaduais, Polícia Militar e Bombeiro Militar, então são 5 espécies do gênero militares no Brasil. Então tem militares de Forças Armadas e militares estaduais. O artigo 9º, ele tem a seguinte estrutura, um caput, no qual vai trazer para nós, estudiosos do direito militar, crimes militares em tempo de paz. E ele não fala, o artigo 9º, o que é. Ele deixa para nós, os juristas e cientistas jurídicos que somos, estudioso do direito, escritor, um jurista, ele é um cientista, ele debruça em cima da ciência. E qual que é a ciência do direito? O objeto de estudo do direito é a norma jurídica, que no nosso caso é a norma jurídica militar. Então nós somos cientistas e juristas militares. Pois bem, caput traz o que se considera, então não falo o que é, a classificação fica para os juristas, eu vou falar daqui a pouco. Ele tem 3 incisos e 2 parágrafos. 3 incisos e 2 parágrafos. O inciso 1, ele traz como variável a ratione legis, ou seja,
Quais são as três grandes variáveis que nós vamos encontrar efetivamente no artigo 9º? Ratione legis, persona e locus. Sendo que o inciso 1 ele vai me trazer ratione legis. O que seria, professor, então, a variável ratione legis, para você que está estudando agora? Será crime militar aquilo que estiver previsto na norma penal militar, especificamente no artigo 9º. Essa é a síntese apertada do que seria ratione legis. Ratione persona, nem todas as pessoas são sujeitos do crime militar, nem todas as pessoas têm capacidade jurídica para praticar o crime militar. Aí as pessoas me perguntam, professor, o que significa capacidade jurídica? É a chamada imputabilidade penal. Pega seu book, pega seu vademecum, anota aí que eu vou ditar para você. Criança e adolescente não praticam crime militar. Por quê? Porque a Magna Carta de 1988, desculpem, a nossa Constituição Cidadã, que redemocratizou o Estado brasileiro, depois de um período de instabilidade internacional de Guerra Fria, ela trouxe o Estado Democrático Brasileiro, ela previu que criança e adolescente praticam apenas ato infracional. E ato infracional, os senhores são doutores, muito mais do que eu nessa área do penal comum, da legislação comum, ato infracional é toda conduta praticada por criança e adolescente que, nos termos da legislação penal comum, configure crime comum ou contravenção penal. Não houve a previsão da prática de crime militar. Portanto, anotem para mim, criança e adolescente não praticam ato infracional, então eles não são sujeitos passivos de praticar esta conduta. Eles não têm essa possibilidade. Por quê, professor? Porque a Constituição assim o disse. Não sou eu, é a Constituição que assim o disse. Não há essa possibilidade. Deixa eu só desligar o outro. Pronto. É porque eu estou acompanhando também aqui pelo YouTube, né? O professor gosta de se ver aqui pela tela do YouTube, tá ali, estou me vendo perfeitamente. Mandar mais um abraço, pessoal de Bom Despacho, aqui minha terra natal, aqui em Minas Gerais. Pouso Alegre, Poços de Caldas, Governador Valadares, Teófilo Otoni. Boa noite, professor Edivaldo Eliezer, mandando um grande abraço. Obrigado mais uma vez, o nosso mestre, nosso coordenador. Turma, então eu falava aqui que criança e adolescente não podem praticar crime militar, não são sujeitos ativos do crime militar. Quem mais que não pode praticar? Anota aí para mim. Civil, anota e pega agora seu book. Variável ratione pessoa. Olha lá o Robson, boa noite, doutor Robson, um grande abraço. Turma, anota aí. Civil somente pratica crime militar contra as Forças Armadas. Civil não pratica crime militar estadual em hipótese alguma. Aí me pergunto, professor, mas como fica então essa situação? O civil ingressou no quartel da PM, foi para subtrair um armamento, ele vai ficar impune? Não, não é bem assim. O civil continua respondendo pelas suas condutas criminais perante o direito penal comum. Então, eventualmente, se um civil invadir um quartel da PM, ele vai cometer um crime comum de furto. Agora, se ele invadir um quartel das Forças Armadas, Marinha Aeronáutica e Exército, obviamente ele vai responder perante a Justiça Militar da União. Então, anota aí, civil não comete crime militar estadual, civil somente comete crime militar contra as Forças Armadas. Então, primeira variável, ratione legis. Segunda variável, ratione persona. Terceira, anota aí para mim, professora Luísa Brum, professor Eliezer, senhores que estão aí nos bastidores, anota aí para mim. Terceira variável, a mais perigosa. Gente, interessante, todas as pessoas imaginam que tudo aquilo que a gente faz, que estiver em lugar sujeito à legislação militar, quartel, é crime militar. Não é. Não é. As alíneas B dos incisos 2 e 3 do artigo 9º, elas trazem essa variável perigosíssima. Somente serão crimes militares praticados dentro de quartel aquelas condutas previstas com exclusividade nas alíneas B, do inciso 2 e dos incisos 3. E nós temos os dois parágrafos, parágrafo 1º e 2º, que fala do crime doloso contra a vida civil, que eu vou maturar um pouco mais essa ideia quando eu falar com eles. Militar estadual que praticar crime doloso contra a vida civil é julgado no tribunal do júri. Militar de Forças Armadas, em serviço, agindo em virtude da função, sempre será julgado na Justiça Militar da União. Não há hipótese, nem constitucional, nem inconstitucional, de militar de Forças Armadas ser julgado na Justiça Comum, ok? Então, em síntese, muito apertada
A estrutura analítica do artigo 9º é um caput, crimes militares em tempos de paz. 3 incisos. Inciso 1, ratione legis. Inciso 2, ratione persona. Anote no seu book, meus queridos alunos. Quem pode ser o sujeito ativo do crime militar previsto no inciso 2? O código, nós temos que ter uma tolerância, viu, professor Eliezer? Professor Eliezer, sempre nosso pedagogo, nós vamos ter muito cuidado. O código, ele foi escrito no auge da Guerra Fria, de outubro de 1969. Então, ainda existia a Guerra Fria. Olá, professora Luísa Brum, então, nossa grande abraço, professora Luísa Brum, seja bem-vinda. Turma, ele é de 69, algumas expressões idiomáticas que foram previstas em expressões jurídicas não foram recepcionadas hoje. Aí eu convido vocês para assistir a nossa aula, né, professora Luísa? Aula de Direito Constitucional aplicado ao Direito Militar, ou seja, constitucionalização do direito militar a partir de 5 de outubro de 88. Então, nem tudo que está lá no Código Penal Militar foi recepcionado. A expressão usada é uma expressão antiga, militar em situação de atividade, que eu posso traduzir hoje de maneira muito tranquila. Militar em situação de atividade é militar da ativa, quer dizer, é aquele que ainda está prestando o serviço militar e ainda não completou os requisitos jurídicos para, entre aspas, aposentar, se transferir, me desculpe, para a inatividade, que seria a reserva ou a reforma, quer seja de natureza remunerada ou não. Então, a linha B, o inciso 2, traz como sujeito ativo militar em situação de atividade, e que para nós aqui eu vou chamar militar da ativa, tá? Então, está em situação de atividade, é militar da ativa. E o inciso 3 são os crimes militares praticados pelo militar veterano. Eu queria que os senhores anotassem esse predicado carinhoso que aqui em Minas Gerais nós falamos, né? O nosso veterano, o nosso herói, o nosso combatente, que sempre esteve conosco na linha de frente e agora está na reserva altiva. Então, a nossa continência, nosso respeito e nosso orgulho com os nossos veteranos. O que é um militar veterano? É o militar da reserva ou reformado. Então, o inciso 3 traz as hipóteses legais nas quais o veterano pode praticar militar e, aí agora, anotem aí para mim, nas quais o civil pratica crime militar contra as Forças Armadas, ok? Então, muito cuidado com isso, porque o civil somente ele vai praticar crime militar contra as Forças Armadas. Olha lá, gente, comentário, ó. O Flávio Santiago. O Santiago é o melhor poeta, na verdade, eu brinco com ele sem mentira nenhuma. É a pessoa que tem a melhor capacidade intelectual, a escrita e a retórica. Hoje é o tenente-coronel Flávio Santiago, ele colocou ali samurai. Ou nesse mas zonta mastarigato, ou nichu para vocês, ok? Toda a comunidade japonesa que estiver nos assistindo, konnichiwa. Uma boa noite a todos vocês. Essa estrutura e os crimes dolosos contra a vida. Vamos lá, então? Vá de Meca, eu queria convidar vocês, quem tiver o Código Penal Militar nas mãos, Tenente Hering, bem-vindo, Eduardo Eustáquio, bem-vindo também ao nosso debate. Turma, vá de Meca, vai vir comigo, vocês que estão acompanhando o direito penal militar. Fala, então, o caput lá do artigo 9, consideram-se crimes militares. Então, ele não traz o que é. Aí cabe a nós, doutrinadores e juristas que somos, na verdade, somos cientistas juristas do direito militar. Anota aí para mim, dessas 3 variáveis, ratione persona, locus e legis, quais são as 3 classificações que nós temos de crime militar. E essa classificação você pode encontrar no meu livro, obviamente, no livro do professor Jorge César de Assis, que é, sem dúvida nenhuma, o maior jurista na seara do direito militar. Vocês vão encontrar também essa classificação e algumas outras um pouco mais rebuscadas. Então, meus queridos, prestem atenção aqui. Primeira classificação de crime militar. Anota aí para mim agora, anota aí. Professor Eliezer, professora Luísa Brum, Santiago, tenente-coronel Santiago, é o chefe do Centro de Jornalismo Policial da Polícia de Minas Gerais, foi o porta-voz durante muitos anos, é um ícone da comunicação, um gigante da comunicação aqui. Turma, anota aí. A primeira variável, se, anotem no seu book, se o sujeito ativo for com exclusividade um militar
e a conduta estiver prevista com exclusividade no Código Penal Militar, de novo, professor, sim, o sujeito ativo foi exclusivamente um militar, e a conduta estiver prevista exclusivamente no Código Penal Militar. Essa é a classificação, professor. Anotem para mim, digita aí. Crime militar próprio. Crime militar. Vou pegar meu microfone. Crime militar próprio. O que é um crime militar próprio? É aquele que só está escrito no Código Penal Militar e só militar pratica. Então, crime militar próprio. Bom, se o sujeito ativo previsto na norma penal for exclusivamente um civil e o tipo penal estiver escrito exclusivamente no Código Penal Militar, como, por exemplo, o crime de insubmissão, esse crime é classificado como crime militar extraordinário, excepcional ou acidental, ou seja, é um acidente, é uma exceção, um civil, só civil pratica, está previsto exclusivamente no Código Penal Militar, o crime de submissão. Ele não submeteu a missão. Onde está, pessoal? Artigo 183, artigo 183 do Código Penal Militar, crime de submissão. Aí me perguntaram agora aqui, deixa eu ver quem está perguntando agora, que vou lá no site. Boa noite, obrigado. O Eduardo está assim, professor, dá um exemplo de crime militar próprio, só militar pratica, está no Código Penal Militar. Claro que sim, é o crime de deserção, artigo 187. Ausentar-se um militar sem justa causa por mais de 8 dias. É o caso da deserção convencional. Nós temos a deserção convencional, a especial, o conceito para deserção e a omissão judicial são os casos clássicos aí da deserção, e é lógico, a deserção por evasão, fuga, são os crimes de deserção. Desrespeito ao superior, artigo 160, desrespeitar a superior diante de outro militar, recusa de obediência, artigo 163, né? Recusar obedecer a ordem legal de superior em matéria de serviço. Bom, está preso 163. Qual mais, professor? Artigo 149, motim ou revolta. Motim estão os militares desarmados, recusaram, reunirem-se militares, recusando obedecer a ordem. Se os militares estiverem armados, aí passa a ser revolta. E se eles usarem a arma da corporação para a prática de violência, aí já não é um 149, é um 50, é a organização de grupo para a prática de violência. Omissão de lealdade, deixar o militar de levar o conhecimento, motim, revolta, de cuja preparação ter notícia. Enfim, esses crimes são crimes militares próprios. E a terceira classificação é o crime militar impróprio. Anota aí. Vamos lá. Crime militar impróprio. É aquele que a conduta está prevista tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum. E o sujeito ativo pode ser tanto militar quanto civil. Porém, vai se tornar crime militar se amoldasse em uma das circunstâncias do artigo 9º. Exemplo praticado por militar em serviço. Vou dar um exemplo clássico, mais clássico de crime militar impróprio: homicídio. Se nós abrirmos agora a legislação penal comum, como vai estar lá? Vai estar escrito assim, artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se eu abrir o artigo 205 do Código Penal Militar, o que vai estar escrito? Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, o crime de homicídio ele está previsto tanto na legislação penal comum, quanto na legislação penal militar. Passa a ser militar se o civil praticar contra as Forças Armadas. E o militar passa a ser militar se praticado por ele em serviço. Agora tem um detalhe. Não podia ser tão... A doutora Luísa está rindo, a turma está rindo. Turma, com o advento da 13.491 de 2017, ela mudou substancialmente o artigo 9º do Código Penal Militar. Em suma, ele aumentou, ele ampliou o rol de crimes militares impróprios, ou seja, toda conduta hoje praticada pelo militar em serviço, que se amoldar a um tipo penal da legislação penal comum, que estiver escrito exclusivamente lá no Código Penal Comum, se praticado pelo militar em serviço, passa a ser crime militar. Por exemplo, tortura. Os crimes de tortura estão tipificados na Lei 9.455, porém, se praticado pelo militar em serviço, ele será julgado na Justiça Militar. Essa é a regra hoje. Tortura, abuso de autoridade, que é a Lei 13.869, a Lei de 11, a Lei 72, a Lei 8.072. Então, esses crimes que estão previstos exclusivamente na legislação penal comum, de acordo com o professor Gilmar, eles são classificados como militar impróprio. Mas o professor Jorge César de Assis, na sua sabedoria, ele criou uma nova classificação. E é importante vocês saberem que cai nos concursos para o professor Jorge César de Assis, escritor fantástico, aí, se eu não me engano, da editora Juruá, daí, né, professora Luísa,
Daí do sul do país, mais uma vez estou falando com vocês nessa noite muito agradável aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas aí no sul do país, a editora ele trouxe uma classificação nova. Se a conduta estiver prevista exclusivamente na legislação penal comum, que é o caso da tortura, abuso de autoridade, e o militar praticá-lo em serviço, ele passa a ser crime militar por extensão. Então, uma classificação interessante para os concurseiros, quem deseja prestar concurso. Para nós que estamos aqui discutindo a pós-graduação, ela é mais uma discussão filosófica, mas para você que está aí tentando uma vaga, né, concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, aí do Paraná, de São Paulo, enfim, qualquer polícia militar do Brasil, você quer envergar aquela farda e prestar o juramento, defender os seus, é importante estudar. Bom, então vamos lá. Eu vou agora passar de maneira rapidíssima alguns detalhezinhos do artigo 9º. Então, o inciso 1 do artigo 9 fala, a variável rationalese considera os crimes militares aquelas condutas previstas na lei penal militar. O inciso 2 fala o seguinte, consideram-se crimes militares as condutas previstas neste código e, anotem, as previstas na legislação penal comum quando praticado. A circunstância quando praticado não é tempo, e sim circunstância. A expressão e as previstas não refere-se a tempo, e sim a circunstância. O inciso 1 é a mais fácil de todas. É militar da ativa contra militar da ativa. Aí me perguntaram hoje, inclusive, a gente estava debatendo na hora do almoço, com algumas pessoas, estão assim, professor, sim. Militar do Exército, por exemplo, ele é um tenente do Exército, é casado com uma tenente da PM. Se ele agredi-la em casa, né, Deus livre e guarde, é uma situação horrorosa que a gente não espera que aconteça, mas pode acontecer no mundo dos homens. Ele se agredi-la em casa, de folga paisana, ele do Exército, ela da PM, é crime militar ou crime comum? Meus queridos, eu vou usar aqui o melhor jurista que eu conheço, Arnaldo César Coelho, a regra é clara, não há outra interpretação que não seja literal do artigo 9º, inciso 2, a linha A. Militar da ativa contra militar da ativa, em qualquer circunstância, e eu brinco com os meus alunos, militar da ativa, de folga paisana, fazendo uma viagem internacional para a Lua. Se lá um agrediu o outro, crime militar. Ah, professor, mas precisa. O meu professor me disse que um precisa saber que o outro é militar. Bom, no meu posicionamento, o artigo 9º não fala isso. Mesmo porque tem alguns tipos penais que ele exige que o militar saiba a condição do outro. Por exemplo, artigo 175 do Código Penal Militar, praticar violência contra o superior. Se, por exemplo, dois militares estão no trânsito de folga paisana, um dá uma fechada no outro, a situação hipotética, né? Um soldado estava na moto, o outro sargento estava num carro 4 rodas, o sargento vai e fecha sem querer o soldado desce, um está apaisando, outro também, um não sabe a existência do outro, eles começam a discutir, o soldado vai dar um soco e machuca o queixo do sargento. Ele vai responder para o artigo 157, praticar violência contra o superior? Não, ele não sabia. Então, qual o crime que ele praticou? É o 209, lesão corporal. Por isso que está claro para mim, o artigo 9º, ele é a interpretação literal. Militar da ativa contra militar da ativa sempre será crime militar. As suas qualificadoras se eu conhecer a situação do outro. A linha B, a variável em lugar sujeito à administração militar, ou seja, do inciso 2, todas as vezes que o civil estiver no quartel das Forças Armadas, ou um militar veterano estiver dentro do quartel das Forças Armadas e agredir um militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, sempre será crime militar. E quais são as outras variáveis que nós vamos encontrar no artigo 9º, inciso 2? Estando em serviço, agindo em virtude da função. Todas as vezes que o militar da ativa estiver em serviço ou agir em virtude da função, ele vai praticar crime militar. E, obviamente, a outra variável que nós vamos encontrar no artigo 9º, inciso 2, é a conduta quando o militar da ativa pratica crime militar contra a ordem administrativa militar, por exemplo, falsidade ideológica, está lá no título 7, ou quando ele pratica um crime contra o patrimônio sujeito à administração militar. Essas, então, são as 5 variáveis previstas no artigo 9º, inciso 2. A linha ratione persona, a linha B ratione locus, as outras ratione matéria, né, em virtude da matéria, quanto estar em serviço ou do patrimônio ou a ordem administrativa militar. E o inciso 3 vai trazer para a gente os crimes praticados por militar veterano ou civil contra as Forças Armadas. E eu vou sintetizar as 4 linhas aqui. O veterano e o civil pratica crime militar, né? O civil sempre contra as Forças Armadas apenas. O civil não pratica crime militar estadual.
Mas o veterano civil contra militar em serviço, contra o patrimônio sujeito à administração militar, contra a ordem administrativa militar, como, por exemplo, algumas das variáveis do peculato, algumas ali relacionadas ao crime de concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, dependendo das circunstâncias, e o crime contra o patrimônio militar. Essas são as variáveis que nós vamos encontrar lá no artigo 9, inciso 3. E chegou agora o ponto que eu queria, né? Gente, ô, professora Luísa, passa rápido esse encontro, nós já estamos com 30 minutos, meu Deus do céu. Bom, espero que vocês estejam gostando, que eu estou amando esse encontro com vocês aqui. O parágrafo primeiro, anota aí para mim, gente, a escrita dele não ficou muito bem clara, mas não deixa dúvida depois que a gente faz uma hermenêutica com vocês. O parágrafo primeiro do artigo 9º, ele só é aplicável para militares estaduais. Então, anota de novo. O parágrafo primeiro do artigo 9º somente é aplicável para militares estaduais. Porque o parágrafo segundo é claro, ele não deixa dúvida. Os crimes de que trata... Olha o parágrafo segundo. Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e praticados por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se cometidas. Aí vai lá, né? Circunstância tal, nós vamos falar aqui agora. Bom, então vamos lá, gente. Anotem para mim. Primeiro, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e praticados por militares estaduais contra civil, ou seja, somente crime doloso contra a vida de civil, por militar estadual, é julgado no tribunal do júri. Como que funciona o rito processual? Nesse livro aqui eu explico o rito processual. Situação hipotética. Imagina um policial militar, ele é acionado via Copom, Central de Comunicação. Eu não sei, em cada estado tem o seu nome técnico. A viatura é empenhada, chega lá para atender uma ocorrência. Qual que era a ocorrência? Um criminoso, ele estava assaltando um transeunte, uma pessoa de bem. O militar chega, o bandido que estava assaltando a pessoa lá de bem, vira para o militar e já atira na viatura, né? Já agride o militar com um tiro, tentando subtrair a vida do militar. O militar, para se defender, artigo 42 do Código Penal Militar, a legítima defesa própria, efetua um disparo defensivo, vindo acertar mortalmente o criminoso. O criminoso vai, cai, é socorrido, mas vem a óbito. Crime doloso contra a vida. Bom, é feito um auto de prisão em flagrante delito, é feito um inquérito policial militar. O Eduardo está assim, só na Etna mesmo, professor, nessa aula. Obrigado! Valeu, doutor Eduardo, Deus está minha continência, meu respeito. E aí, é feito um auto de prisão em flagrante delito ou um inquérito policial militar e a autoridade de polícia judiciária militar, que é o comandante, nos termos do artigo 7º, na linha H, combinado com o artigo 9º e 8º do Código de Processo Penal Militar, encaminham os autos de IPM, de APF, para a Justiça Militar Estadual. Lá, o militar flagrado é submetido a uma audiência de custódia e o juiz de direito do juízo militar, esse nome foi trazido pela emenda 45, é o juiz togado, aquele juiz pretor lá do direito romano, ele vai decidir sobre a prisão, concessão da liberdade provisória ou da prisão preventiva. Mas ele, diante de um crime militar doloso contra a vida de civil, se ele, juiz de direito do juízo militar, entender que não tem circunstância de antijuridicidade, no meu entendimento, ele deverá despachar nos autos assim, conforme depreende-se a Constituição Federal, no artigo 125, para 3º, 4º, 5º, encaminhe os autos de IPM para que o júri possa julgar os fatos, uma vez que não reconheço excludente de antijuridicidade e remete os autos para o tribunal do júri. Agora, na minha visão, tá? Já temos julgados aqui pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, lembrando que são 3 tribunais hoje, 3 estados que possuem tribunal especializado, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Já entendeu-se aqui, na 4ª auditoria, o juiz de direito de juiz militar, doutor André Mourão, que estando presente a excludente de antijuridicidade, ele, juiz de direito, ao invés de remeter para o júri, ele vai e manda arquivar os autos, porque senão há crime, já se está reconhecendo liminarmente a legítima defesa própria, então, para que levar a julgamento? Então, ele mesmo pode arquivar os autos pelo princípio da celeridade também, né, o princípio constitucional previsto da razoável duração do processo. Bom, essa é a visão hoje dos correntes. Então, os autos vão lá para o júri, quando não tiver excludente de antijuridicidade. Se tiver excludente, o juiz de direito do juiz militar, ele mesmo pode determinar o arquivamento dos autos
mesmo se vistas pelo Ministério Público, é o custo zero, e quem faz o controle de constitucionalidade do APF e do IPM não é o MP, é o juiz. Bom, esse é o parágrafo primeiro. Crime doloso contra a vida civil e prática militar estadual. Agora, se for crime doloso contra a vida de outro militar, aí os autos vão para o Conselho de Justiça Especial, se for oficial, o réu permanente, se for a praça. E na Justiça Militar da União, é o parágrafo segundo. Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e praticados por militar das Forças Armadas contra civil, sempre serão de competência da Justiça Militar da União. Ou seja, não há exceção, não há possibilidade jurídica de militar das Forças Armadas serem julgados na justiça comum, uma vez que eles estejam atuando em razão da função, estejam em serviço ou em lugar sujeito à administração militar, ou como ali a lei fala, lei do abate, garantia da lei da ordem, por requisição do presidente da República e as outras circunstâncias previstas no parágrafo 2º. Portanto, meus queridos alunos, já caminhando para o final do nosso debate, abrindo aqui as perguntas, né? A Kelly, esse professor conterrâneo mineiro, Keren, grande abraço, Keren, você é de onde? Doutor Heitor Luiz, boa noite, o Wagner Sobrinho, obrigada, Luana, boa noite, o Márcio Rosano, essa classificação, João Ronaldo Roth, o Márcio Rosano Dias de Souza. Ô, Márcio, essa classificação também é do professor João Ronaldo, sim, eu encontro no livro dele, encontro no meu livro, encontro no livro do Jorge César de Assis, no livro do professor Maurício, vários juristas, do professor Vurro, que dá aula com a gente aqui no Etna, grande abraço, meu amigo, meu irmão, professor Vurro, que é juiz de direito lá da nossa querida Goiás. Goiás, estado bonito, Goiânia, terra boa demais, terra sertaneja, oh meu Deus, que saudade, viu? Terra boa demais. O Arthur Hernandes, quando o militar é julgado na Justiça Penal Comum? O Arthur, só respondendo a pergunta, então, aqui eu estou olhando para o site agora. Somente o militar estadual, ele é julgado no Tribunal do Júri se praticar crime doloso contra a vida de civil. Os demais crimes militares, ele será julgado na Justiça Militar Estadual. Já militar das Forças Armadas, agindo em serviço, em virtude da função e lugar sujeito à administração militar ou contra o militar, sempre militar de Forças Armadas é julgado na Justiça da União, você não erra, tá? A Keren está falando de governo. Terra bonita, hein, Keren? Governador Valadares, Pico do Ibituruna. Um grande abraço. Que terra bonita, que povo bacana de Valadares. Um grande abraço, viu? Um grande abraço a todos. Então, meus queridos, concluindo, crime militar doloso contra a vida de civil praticado por militar ou bombeiro militar estadual será julgado no Tribunal do Júri. Crime militar doloso contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas sempre será julgado na Justiça Militar. Não. Militar das Forças Armadas em serviço nunca será julgado na Justiça Comum. Viu, doutor Arthur? Espero ter respondido. A Glenda, grande abraço, Gle, obrigado a todos. Eu queria convidar, então, aqui agora, a professora Luísa está aqui no chat comigo. Eu queria, então, convidar... Gente, você quer saber um pouquinho mais? Aqui, ó. Cadê meu xará Gilmar, que está ali na programação técnica? Acesse aqui para vocês terem acesso a mais informações. Cadê ali? Deixa eu ver se o meu dedinho está aqui, ó. Acesse mais programação aqui no site do Etna. Acesse a programação completa aqui com a nossa equipe. Eu queria convidar, então, para participar do debate agora, a professora Luísa Brum. Cadê, professor? O Marcos Vinícius está assim. Boa noite. O STF não já decidiu que compete ao Conselho de Justiça decidir sobre os poderes de criminalidade? Ô, Marcos, o Conselho de Justiça é um órgão colegiado chamado de escabinado. Aí, a professora Luísa chegando. Marcos, o Conselho de Justiça é um órgão colegiado, escabinato ou escabinado, cuja competência constitucional perante a Justiça Militar Estadual é uma competência residual, ou seja, tudo que não for privativo do juiz de direito pertence ao Conselho de Justiça. Já na Justiça Militar da União, o juiz federal da Justiça Militar, ele julga singularmente o civil que pratica o crime militar, como, por exemplo, aquele crime de submissão. Então, respondendo ao Marcos Vinícius, depende. A Justiça Militar Estadual, o Conselho de Justiça, eu posso resumir aqui, que é o escabinato ou escabinado. Ele é presidido pelo juiz de direito do juiz militar e mais 4 juízes militares. Ele vai julgar os crimes contra a ordem administrativa, crimes contra a administração militar e os crimes praticados por militar contra militar.
viu, doutor Marcos Vinícius? Boa noite, Carlos Ramundo. Boa noite. Beleza. Professora Luísa Brum, te convido então a vir participar do nosso debate. Está lá o Cus FF. Good night, good night. Aí, professora Luísa Brum, na tela para vocês. Boa noite, professora Luísa. Opa, boa noite. Boa noite, professor. Parabéns pela aula. Muito, bem, como muito que está o obrigada. clima agora aí? A senhora está falando do Paraná. Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, a senhora está falando de Maringá, essa terra bonita aí do Paraná. Não é isso, professora Luísa? Exatamente. Para ver, né, professor, que quando se tem amor por aquilo que se faz e quando a gente quer fazer, a gente faz. Então, hoje não há mais, com toda essa tecnologia, com todas as possibilidades de boas ferramentas para nós trabalharmos à distância, nós conseguimos, ainda que num lugar isolado, né, como eu estou, como o senhor está aí, com a sua família, e todos os que estão aqui conosco, nós estamos juntinhos, né, ouvindo, Mas eu posso falar uma coisa, bebendo professora desse Luísa, eu gosto tanto conhecimento. da web aula, gosto tanto da web aula, você está aqui tranquilo, no conforto do seu lar, a filha vem, olha aqui, deixou um copo com água para mim aqui, me fala É que isso. conforto é esse. É muito gostoso. Olha aqui, estão falando, eu estou olhando aqui, professora Luísa Sai, nós estamos falando com pessoas de governador Valadares, eu estou falando aqui com alunos meus de Bom Despacho, de Passos, de Teófilo Otoni, eu sei que tem gente de São Paulo, gente do Paraná, só a tecnologia pode nos proporcionar, então nós temos que agradecer muito a Deus essa oportunidade ímpar de estarmos aqui nessa noite debatendo. Eu sou muito grato a Deus. Exatamente. Olha, eu estou muito grata a Deus por nos proporcionar todas essas possibilidades e sou muito grata também por tudo que nós temos vivido, né, professor? Tantas coisas acontecendo, mas Deus nos dá a capacidade de superar e uma das ferramentas poderosas que nós temos para prosseguirmos a nossa caminhada, os nossos projetos, é o conhecimento. Então, quando o conhecimento está disponível da forma que está hoje, é inteligente aquele que aproveita a oportunidade, né? Mas, olha... Concordo com você. Tem que aproveitar a oportunidade. Se permite interromper, só para tirar a dúvida aqui de dois alunos, tá? O Márcio Vinícius, professora Luísa, está lá. Estou olhando aqui no civil, autonomia, Marcos. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, são 4 auditorias criminais. A 4ª auditoria do doutor, aqui, né, de Minas Gerais que estou falando, ele entendeu, o juiz de direito de juiz militar, ele chama doutor André Mourão, ele entendeu que se houver excludente diante de liticidade, ele arquiva os autos. Mas não são todos os juízes que entendem isso, não. Tem juiz que basta receber o APF entendendo crime doloso contra a vida civil, os outros juízes entendem que cabe ao júri a absolvição no caso excludente. Então, é a autonomia de cada um, que não tem súmula vinculante, então só vincula se houver súmula, não tem. É a pergunta do Heitor. Aqui em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça tem reiteradas vezes declinando da competência para decidir sobre a perda de posto patente de oficiais das forças estaduais. Bom, Heitor, o que fala a Constituição? Cabe ao tribunal competente. Então, nos estados que tiver o tribunal especializado, que é São Paulo e Rio Grande do Sul, cabe ao Tribunal de Justiça Militar, com exclusividade, decidir sobre a perda de posto e patente. E quando que acontece isso? Toda vez que for aplicada ao militar uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. 2 anos. E aí o Heitor fala assim, o senhor pode nos dar a vossa opinião? Heitor, minha opinião é constitucional e como em Minas Gerais nós temos o tribunal especializado, aqui perda de posto e patente, não tenha dúvida, é ato exclusivo do Tribunal de Justiça Militar. Não há declínio para a justiça comum. Mas, como eu falei, depende muito de cada estado, tá? É como a autonomia jurídica de cada órgão de magistratura, ok? Mas em Minas Gerais é ato exclusivo do tribunal.
Tá joia? Professor, eu preciso só responder essas dúvidas aí para não ficar volta para. Fique à vontade, fique à vontade. E é muito legal quando o professor ele prepara uma aula, né, professor? Quando ele prepara a aula, quando ele se debruça para a apropriação de conhecimentos novos, que pesquisa e traz com tanto entusiasmo um conhecimento para uma sala de aula como essa, e que os alunos interagem, eles se interessam pelo assunto, isso é muito gratificante para nós, professores. E isso nos dá ânimo e nos encoraja para cada dia melhorarmos, melhorar a nossa atuação, melhorar a nossa contribuição com a aprendizagem que nós nos comprometemos em transmitir ou compartilhar com os nossos alunos, com a pessoa que nos ouve. Isso é muito legal. Então, eu parabenizo também a turma, muitos alunos, graças a Deus aí. Eu fico muito feliz que vocês estejam participando e a cada dia eu me orgulho mais, professor, dos nossos alunos aqui no ETNA, Instituto Educacional, porque são profissionais, militantes na área do direito militar, principalmente, sejam advogados ou militares, e que não perdem uma oportunidade como essa, de buscar mais conhecimento além da sala de aula. Isso é muito, muito gratificante. Mas o senhor gostaria de... tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos ao vivo. Tem o Michel ali. Ô, Michel, todas as dúvidas, né? O chat já está acabando, nós já estamos finalizando, mas todas as dúvidas podem ser encaminhadas, né, Luísa? Professora Luísa Brum, para a coordenação do EST, Instituto Educacional. Ela vai me mandar, a gente responde, vai ser um prazer imenso. Então, o Michel que mandar e-mail, vai ser um prazer responder. O Márcio Rosal Dias, obrigado, Márcio. Marcos Vinícius, obrigado, gente. O livro, ele está perguntando, Luísa, o livro ele pode ser adquirido no site da Embradim, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudo em Direito. Eu confesso que nessa escritura eu sou só o escritor, né, professora Luísa? O dono é Embradim, a professora aqui é só o som da fábrica. Eu confesso que eu não sei falar para vocês, mas ligando lá o professor Murilo César, que é o coordenador e o editor da editora, ele vai fazer um desconto para vocês. Eu realmente não sei, eu sou realmente só o escritor, mais nada, tá bom? Pessoal, olha, o Michel, obrigado. Isso. Pessoal, olha, isso não acaba por aqui. Hoje, o professor Gilmar Luciano Santos nos trouxe um pouquinho, né, desse conhecimento, embora tenha sido tão rápido, tão gratificante. Eu digo para vocês que não acabou aqui e que muito mais ele tem para compartilhar, para nos ensinar. E vocês que estão nos acompanhando, se quiserem aprofundarem nesse conhecimento, esse conteúdo faz parte da matriz curricular da pós-graduação em Direito Militar aqui do ETNA, Instituto Educacional, e vocês podem se inscrever aí, acredito que tenha, como diz o professor, ele sempre passa o dedinho assim, né, professor? Aqui embaixo, né, vamos lá. Tem como vocês... Luísa, acompanhe aqui a nossa programação, quer saber um pouco mais, clique aqui com a gente, acompanhe detalhes aqui no Exatamente, cliquem aí, porque... E outra coisa, aqueles que quiserem adquirir o livro também podem entrar em contato conosco e a gente faz esse link com o professor, com a editora também, tá? Inclusive com descontos, né? Que o Instituto sempre tem essa parceria com as editoras. Então, gente, também, antes do senhor sair, do senhor ir embora, eu sei que o senhor vai continuar aí, mas, enfim, né? Nós fizemos uma pequena homenagem hoje, professor, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E não poderíamos, de forma alguma, deixar de mencionar
esse dia tão importante, embora todos os dias sejam o nosso dia, o Dia dos Homens, enfim, mas se essa data ela foi marcada, é para ser lembrada com muito carinho e eu, através, né, da equipe, das mulheres que construíram e constroem o Etna Instituto Educacional, o Gilmar vai soltar um vídeo muito rápido agora, e para nós mostrarmos mulheres reais, mulheres aqui do Etna Instituto Educacional, homenageando você, mulher, que está conosco, homenageando você, mulher, que é real. Né? E quando eu digo a mulher real, é essa mulher que chora, que tem TPM, que entra na menopausa, que é mãe, que é esposa e se preocupa com o trabalho, que é militar, que é advogada, que é contadora, que é dona de casa, que é empresária. Enfim, eu estou falando dessa mulher real, essa mulher que batalha, que luta, que vence, que supera, que encontra novas formas de fazer quando esta já não está mais tão eficaz. Né? Então, é para vocês esse vídeo que nós fizemos com muito carinho. Roda aí, Gilmar, por favor. É isso que aí, lindo. gente. Parabéns, parabéns, minha continência, meu abraço, minha homenagem às mulheres. Que lindo, viu, Luísa? Professora Luísa Blum, parabéns, parabéns ao ET, Instituto Educacional. Eu queria também render, obviamente, eu não ia me furtar de prestar essa homenagem às mulheres, a você, nossa coordenadora, a todas as meninas, carinhosamente vou chamar de meninas, aí a Maria Vitória, enfim, toda a equipe, as nossas alunas que estão aqui presentes, a Micaela, né, a Marlene, a Glê, enfim, todas que estão aqui acompanhando. Eu queria mandar um abraço para todas vocês. Parabéns por esse dia maravilhoso. Na verdade, hoje nós comemoramos o Dia das Mulheres, mas todo dia é Dia das Mulheres. Eu tenho aqui em casa 3 mulheres, as pérolas da minha vida. A caçula Manuela, que me ajudou aqui nos bastidores, você viu, né? Manuela, que monta o cenário, a minha expertise aqui na área tecnológica, ela que faz edição de vídeo, tem que ver. Tem 11 anos e é a minha master em tecnologia. A Ana Luísa, minha mais velha, de 15 anos, minha tradutora e intérprete de inglês. Então, ela que traduziu os meus livros em inglês, ela que faz as minhas traduções.
do amor da minha vida, minha esposa, 19 anos de casado, nós que comemoramos agora, dia 2 de março, 19 anos de casado, minha companheira, a paixão da minha vida. Então, ó, um beijo para vocês, vocês são a paixão da minha vida. Um beijo, um abraço para todas as mulheres, a minha continência, né? Fantástico. E em especial aqui em Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais, esse ano, comemora 40 anos de ingresso da mulher na corporação. Sem dúvida nenhuma, depois que a mulher entrou na corporação, nós demos um salto qualitativo impressionante. Então, meus parabéns a todas as mulheres militares da Polícia Militar de Minas Gerais, os 40 anos de ingresso. Tá? Então, parabéns, parabéns a todas. Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Bom, gente, o Gilmar, tem outro Gilmar, tem o professor Gilmar e tem o Gil Marketing. Ele vai passar um vídeo para vocês, porque nós gostaríamos de falar um pouquinho da pós-graduação em Direito Militar, da nova turma que já está chegando aí, e também da possibilidade de ingresso imediato. Então, ele separou, nós separamos um vídeo, né, apenas para demonstrar a transformação que você pode ter, que você que é militar, você que é advogado, pode ter fazendo uma pós-graduação em Direito Militar. Então, para nós não tomarmos muito tempo, Gilmar, pode rodar, por gentileza, um depoimento, o depoimento que será mostrado para vocês é de um bombeiro militar, o nome dele é Edson Felipe Mazarin. Ele possivelmente esteja aqui hoje, se não estiver, é porque ele está de trabalho, mas é apenas um dos vários depoimentos de pessoas que passaram por aqui e estão aqui na pós-graduação em Direito Militar, outras pós também, mas hoje estamos falando de Direito Militar, do Direito Militar. E então eu gostaria que vocês vissem um pouquinho desse vídeo. Por gentileza, Gilmar. Vi um anúncio de que teria a pós-graduação em Direito Militar pelo ETNA e eu fiquei muito interessado pelo conteúdo do Direito Militar mesmo. E fui para o primeiro dia de aula e no primeiro dia de aula eu já percebi que eu tinha feito a escolha certa. No ETNA eu consegui perceber um interesse pela excelência, eu consegui perceber uma vontade do Instituto ETNA de se tornar incomparável com relação aos demais. Além de atingir 100% aquilo que eu esperava, a minha expectativa, tive um bônus muito maior, dobrou a minha expectativa, na verdade, tanto pelo acompanhamento, pelo conteúdo, pela importância, pela propriedade dos professores, né? Por ser pessoas muito conhecidas e pessoas que entendem do direito, que conseguiram passar isso de uma forma espetacular, ligar a prática com a teoria, né, contar o que acontece na vida real e como deveria acontecer. Então isso é uma coisa única que você tem contato, só tendo contato com essas pessoas para você realmente poder aprender. A área virtual do Instituto também foi uma surpresa, não esperava que fosse ter uma área virtual tão completa, que pudesse atender essa parte de organização com uma facilidade tão grande. Foi muito legal. Então, eu poderia ter feito 4 outras pós-graduações que, na soma delas, talvez não alcançassem ainda essa graduação que eu fiz pelo ETNA. Hoje eu vejo o quanto eu posso contribuir com isso, porque é muito discrepante a diferença entre uma pessoa que passa por uma pós-graduação aqui de Direito Militar e uma pessoa que simplesmente vai aprendendo conforme vão surgindo as situações. Uma pessoa que vai aprendendo somente com o trabalho. Quero convidar todos que não fizeram ainda esse curso de pós-graduação pelo ETNA de Direito Militar, tanto os profissionais da área da advocacia, da área não militar, quanto aqueles que são militares. Eu acredito que o curso de pós-graduação do ETNA fez e vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um de vocês, porque você vai ter contato com pessoas que vivem o direito militar,
você vai ter contato com pessoas extremamente interessadas por aprender nessa área que está em ascensão, que é ainda muito nova. Então, é uma experiência única. O acompanhamento pelo Instituto Etna é uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu falo isso com propriedade, porque eu fui aluno e eu posso falar. Foi uma coisa que eu não tinha presenciado ainda. Não imaginei que haviam instituições com essa vontade de cumprir realmente a missão, de fazer o aluno se sentir em casa, de dar essa experiência para o aluno. Então eu fiquei muito feliz. O corpo docente foi sensacional. A instituição, o Instituto Etna, foi o diferencial para que tudo isso acontecesse. A forma como eles conduziram tudo, não tenho o que falar, foi surpreendente. Então eu indico o curso, não só pela parte do conhecimento, mas pela parte da vivência, da troca de experiências, da interação com os professores. O curso ele realmente é diferenciado. E eu com certeza indico, põe a mão no fogo. Bom, pessoal, acho que eu não preciso dizer mais nada com relação à qualidade, à excelência da pós-graduação em Direito Militar, porque tudo isso que o professor Edson, mestrando hoje, inclusive, né, depois que ele concluiu a pós-graduação em Direito Militar, ele é um dos primeiros especialistas em Direito Militar aqui no Paraná. E então, só tenho a dizer para vocês, venham também, façam aí a sua pré-inscrição ou simplesmente liguem para cá para mais informações. Certamente, todo esse pessoal que vocês viram aí, e principalmente Maria Vitória, Larissa, Keren, nós estaremos sempre aqui para atendê-lo da melhor forma possível e aguardamos por vocês. Venham para cá com a gente. Um grande abraço, muito obrigada por estarem aqui, parabéns por estarem aqui. Professor Gilmar Luciano Santos, muito obrigada por mais uma vez compartilhar conosco. Professor Gilmar Luciano é um dos docentes da pós-graduação em Direito Militar aqui no Etna. Então, Dr. Jorge César de Assis, um dos coordenadores dessa pós-graduação também, e é só vocês, qualquer coisa também, entrem lá no site, verifiquem, e eu tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos. Aguardamos por vocês. Um grande abraço, um beijo a todos, até mais. Grande abraço, professora Luísa, querida.